portuguesa, né, para a gente dar continuidade, né, ao que nós iniciamos pela manhã. Então, na aulinha de manhã, eu apresentei para vocês uma primeira versão da historinha da Chapeuzinho Amarelo. Essa historinha, ela é do autor Chico Buarque de Holanda. Então, o que foi que nós fizemos pela manhã, né? Nós conhecemos a primeira versão da historinha da Chapeuzinho Vermelho, onde a Pró fez a leitura, não foi isso? E também nós voltamos lá, revemos a historinha da Chapeuzinho Vermelho. Então, por que nós fizemos isso? Para relembrar, né, a historinha da Chapeuzinho Vermelho e também para fazer comparações com a Chapeuzinho Amarelo. E nós podemos perceber que a Chapeuzinho Vermelho é totalmente diferente da Chapeuzinho Amarelo. A Chapeuzinho Vermelho é muito corajosa e também desobediente. Já a Chapeuzinho Amarelo, ela é muito medrosa. Então, existe uma grande diferença entre a Chapeuzinho Vermelho e a Chapeuzinho Amarelo, né? Uma é muito corajosa e desobediente. Não tem medo de nada, até desobedeceu a mãe, não é isso? E já a Chapeuzinho Amarelo, ela é medrosa. E nessa primeira versão, que a Pró apresentou para vocês, que eu li para vocês da Chapeuzinho Amarelo, não apareceu o lobo. Então, será que na história da Chapeuzinho Amarelo não tem um lobo mau, assim como na história da Chapeuzinho Vermelho? Então, isto é o que nós iremos ver. Por quê? Depois da primeira versão, vocês viram a segunda versão, né, que foi no vídeo, não é isso? A segunda versão que foi no vídeo, que lá conta como foi, né, que aconteceu com a Chapeuzinho Amarelo, como foi que ela venceu os seus medos, né? Foi a partir de que momento, o que foi que ela viu que ela conseguiu vencer os seus medos? Nós discutimos bastante, né, na aulinha, depois que vocês assistiram o vídeo, e vocês puderam perceber que lá apareceu o lobo, né? Ela tinha medo de tudo, justamente porque ela tinha muito medo do lobo. E quando ela viu o lobo, acabou o medo. O lobo ficou irritado, com raiva, porque ele queria que a Chapeuzinho Amarelo sentisse medo dele, mas ela não sentiu, não é isso? Então, aí eu combinei com vocês, né? Vocês viram a primeira versão, que foi a historinha que a Pró falou para vocês, né? Que eu li. Vocês conheceram a segunda versão, que foi o vídeo. E agora a Pró vai apresentar a terceira versão da historinha da Chapeuzinho Amarelo. Aqui na capa nós temos, né, Chico Buarque, né, o autor da historinha. O título, o nome da historinha, Chapeuzinho Vermelho, né? E aqui nós temos a editora, José Olímpio, tá bom? Vocês percebem que também há uma diferença, né? A Chapeuzinho Vermelho, ela usa o Chapeuzinho Vermelho e a Chapeuzinho Amarelo, ela usa o Chapeuzinho Amarelo, não é isso? Então aqui, o título, vocês já sabem que é a Chapeuzinho Amarelo. Então, a Pró vai ler essa historinha novamente para vocês. Essa daqui é a terceira versão de hoje, para a gente ver, né, se tem alguma coisa diferente da segunda versão, certo? Da segunda versão da historinha. Então, era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo. Já não ria. Em festa não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Olha só, a imagem, né? Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol. Por que será que ela não apanhava sol? Porque ela tinha medo da sombra, certo? Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não... Por que será que ela não tomava sopa? Para não ensopar. Não ia para fora. Por que será que ela não ia para fora? A Chapeuzinho. Porque ela não queria se sujar. Ela tinha medo até de sujar. Não tomava sopa, como eu falei para vocês, né? Para não ensopar. Ela não gostava de tomar sol, né?
Não gostava também de tomar sol. Ela tinha medo de tomar sol. Diz que para não descolar, para não mudar a cor da pele. Ela tinha medo de tudo. Não falava nada. Por que será que ela tinha medo de falar? Porque ela tinha medo de engasgar. Não ficava de pé. Por que será que ela não ficava de pé? Porque ela tinha medo de cair. Entendeu? Olha só. De tudo ela tinha medo. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir. E por que será que ela ficava sem dormir? Porque ela tinha medo. Medo de quê? Quando a gente dorme, a maioria das pessoas tem o quê? Pesadelo. Então ela tinha medo de pesadelo. Entendeu? Era Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho, de que será esse medo maior que ela tinha? De todos os medos que ela tinha um que era, sabe? O maior de todos. Era o medo do lobo. Olha só que o lobo aparece aqui. Então, um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha. Mesmo assim, ela tinha medo, ele morava bem longe, mas ela morria de medo do lobo. Então, cheio de teia, um lugar, ele morava dentro de um buraco, cheio de teia de aranha, sabe? Numa terra tão estranha, que tal do lobo mau? Então, vai ver o tal do lobo mau. E aí, nem existia. Será que esse lobo mau existia mesmo? Ou era só coisa da cabeça dela? Então, para ela, ele morava nessa montanha, num buraco cheio de teia de aranha. Aí, né? Vai que nem existia esse lobo mau, mas ela tinha medo. E aí vamos ver o que aconteceu. Gente, olha só. O que será que vai acontecer nessa cena? Vamos ver? Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo de um dia encontrar o lobo. Sei que você imaginou isso, né? O lobo. Um lobo que não existia. Vamos ver a cena seguinte? Olha só, gente, o que aconteceu. O que será que aconteceu? Vamos ver? Nossa, ela viu o lobo, não foi isso? Será que ela ficou com medo? A prova vai contar para vocês, vai ler para vocês, olha só. Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele. Que era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo, gente, e principalmente bocão, tão grande que era capaz de quê? De comer duas avós em vez de uma, igual da Chapeuzinho Vermelho. Um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz, um chapéu de sobremesa. Então, ele tinha a boca tão grande que ele era capaz de comer bem mais do que o lobo da história da Chapeuzinho Vermelho, né? Então, vamos ver a cena seguinte, né? Olha só o que vocês estão vendo, né? Um lobo e a menininha, né? A Chapeuzinho Amarelo. E aí? O que será que aconteceu? Né? Será que ela teve medo dele? Vamos ver? Será que ela saiu correndo? Então, a prova ler para que vocês possam entender. Nós possamos entender. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo. E ela ficou com o lobo. Então, vocês viram aí o que aconteceu, gente? Quando ela viu o lobo, de tanto que ela tinha medo dele, ela perdeu o medo. Para ela é como se ela não estivesse vendo ninguém. E aí? Será que o lobo gostou disso? Será que ele gostou de encontrar a Chapeuzinho Amarelo e perceber que ela não teve medo dele? Então, vamos ver o que aconteceu. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para ele, só que sem medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco, azedo, porque um lobo tirado o medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, lobo pelado. Então, ele não gostou, né? Ele não gostou porque a menina não sentiu medo. O lobo ficou muito chateado. Olha só como foi que ele ficou, muito chateado. Vamos ver a cena seguinte. Olha só. Estão percebendo?
Aprova ali. E ele gritou, sou lobo, mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou, sou lobo. Chapeuzinho deu risada. E ele berrou, eu sou um lobo. Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar, deu outra coisa. Ela não gritou bem forte, ou ela gritou bem forte? Então ela gritou bem forte. Olha só o que ela falou. Aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo e voltando. Ela gritou, lobo, lobo, mas o medo dela não voltou. Então, e a menina, sabe, com quem nada estava falando. Então ela gritava, lobo, 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 era como se não estivesse falando nada, né? E o lobo só observando aquilo, né? E com raiva. Então, olha só. Lobo, lobo, lobo. Olha o tanto de lobo que apareceu, de tanto ela gritar e nada de medo. E aí, o que aconteceu? Gente, olha só a cena seguinte. Vocês imaginam que possa ser? Um bolo. E aí? O que será que aconteceu? Vamos ver? Chapeuzinho encheu e disse, para assim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Ele se tornou um bolo para ela, um bolo lobo, fofo, macio, tremendo que nem pudim. Por que será que esse lobo se transformou em um bolo tremendo que nem pudim? Conseguiram imaginar? Porque ele sabia, ele ficou sabendo, né? Ele tinha certeza que ela iria comê-lo, né? Então, por isso que se tornou um bolo tremendo igual pudim. E aí, vamos ver o que aconteceu, né? Porque ele, com medo de ser comido, com vela e tudo, ele ficou, nossa, apavorado. E aí? Olha só, Chapeuzinho Amarelo brincando, feliz, sorridente, a menina que não costumava sair de casa, que tinha medo de tudo. Vamos ver o que aconteceu, né? A prova ali para a gente entender o que aconteceu. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem fogo, nem de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvores, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da amadinha e o neto do sapateiro. Ela faz tudo isso depois que ela viu o lobo, que ela perdeu todo o medo, né? E olha só o que aconteceu. Uai, meu Deus, estou vendo alguma coisa vermelha. O que será isso? A prova ali é para a gente entender, tá bom? Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. Um raio virou Ohai. O raio virou Rai. Barata virou Tabará. A bruxa virou Chabru. E o diabo é Bodiá. Então, ela perdeu o medo até do diabo. E para cada coisa, ela dá um nome diferente, né? E aí, olha só. A historinha está finalizando. E o que será isso? O que será que está acontecendo? A prova ali, para a gente poder compreender, né? Ah, outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo. O Grandra, a Jacoru, o Borão, Tu, o Pão, Bichopa. Então, cada coisa que ela tinha medo, ela deu um nome diferente, porque ela não tinha mais medo de nada, né? E aí, olha só, finalizamos a historinha. E então, gostaram da historinha?